Olá galera, professor Robson aqui, mais uma vez, a mais uma aula de educação física. E hoje a gente vai estar vendo sobre o movimento humano e os tipos de força muscular, certo? O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, certo? Então no dia a dia, nas atividades do dia a dia, nas tarefas diárias, a gente executa vários tipos de movimentos, certo? E vários tipos de força muscular também. Quando você vai para o supermercado ajudar seus pais a carregar, né, a sacolinha de compras, né, ali você está realizando algum tipo de força, né? Então nesse estudo de hoje a gente vai estar, né, vendo quais são esses tipos de força muscular e a gente vai estar falando sobre cada um deles, beleza? A força muscular. A força muscular, ela pode ser definida como a quantidade de tensão que um músculo ou grupamento de músculos pode gerar dentro de um padrão específico e com determinada velocidade de movimento. Então a força muscular, a contração muscular, ele é o resultado de uma interação complexa entre as partes central e periférica do sistema nervoso e do sistema músculo-esquelético. Portanto, a força muscular, ela é uma capacidade física derivada da contração muscular. O músculo, ele se contrai para poder realizar o movimento, né, que nos permite movimentar o nosso corpo. Levantar objetos, empurrar, puxar, resistir a pressões ou sustentar, né, cargas mais pesadas. Então, por meio dessa contração muscular, a gente realiza vários movimentos, certo? Podendo levantar objetos, conduzir objetos, empurrar objetos, lançar. Então são vários, né, os objetivos que a gente realiza durante o movimento, né? Ok? Para entendermos o que é força muscular, nós devemos entender o que é força, né? Então, o que seria força? É a capacidade física que permite que um músculo ou grupo de músculo produza tensão e vença uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Então, a força, ela pode se manifestar de duas formas básicas. Ela é a força dinâmica e a força estática. E a gente vai estar analisando cada uma delas para a gente poder entender melhor. Então é a capacidade física que permite. Né? Força, ela é uma capacidade física, uma capacidade que o teu corpo tem, né? E que permite que um determinado grupo muscular ou região de músculo, certo? Produza uma tensão e vença uma resistência. O que seria essa resistência? É a força contrária, é a força do objeto, o peso do objeto que tu vai erguer ou que tu vai empurrar, que tu vai tracionar. Então essa é a resistência, né? Então a ação que teu grupo de músculos realiza, né? A tua musculatura realiza, o teu corpo realiza, para poder empurrar, tracionar ou elevar um determinado objeto, que seria a resistência, né? Então quando tu tá dentro desse contexto, tá realizando um tipo de força. Então o teu grupo muscular, né, os teus músculos, eles estão realizando uma determinada força para vencer aquela resistência. Então, diante disso, né, desse contexto, de a gente entender o que é força, nós temos agora as manifestações da força muscular, que manifesta-se de duas formas básicas, como eu citei antes, né? É a força dinâmica e a força estática. Então, força dinâmica. O que seria essa força dinâmica, né? Ela ocorre quando existe um encurtamento das fibras musculares, provocando uma aproximação ou um afastamento dos
dos segmentos ou das partes musculares próxima, ou seja, há movimento. Então nós vemos aí a imagem do bíceps, certo? Que é o músculo. E temos o tríceps, que ele está relaxado. O bíceps fica na parte anterior do braço. E a parte posterior seria o tríceps. Quando ele realiza uma contração muscular, aí ele está realizando um tipo de força, que é a força dinâmica. Então, quando ele realiza essa contração, o músculo que fica na parte posterior, que é o tríceps, ele se relaxa. Quando ele estica o braço, uma extensão, o bíceps ele relaxa e o tríceps fica contraído, certo? Então, o bíceps, quando ele contrai, certo? Ele seria um músculo agonista nessa ação aí. E o tríceps ficou relaxado, ele estaria realizando uma ação antagonista. Já na imagem abaixo, o bíceps, quando ele esticou o braço, ele ficou relaxado. E o tríceps contraiu. Então o tríceps seria de ação agonista e o bíceps de antagonista. No determinado movimento, quando um músculo se contrai, o outro relaxa. Quando o outro relaxa, o outro se contrai. E assim é a ação do movimento. Então, na força dinâmica, nós temos esses dois momentos aí. Então, a força dinâmica ela pode ser, né, concêntrica ou excêntrica. Já na força concêntrica, o músculo ele exerce tensão suficiente para vencer a resistência imposta pelo segmento. O músculo se contrai e gera movimento. A gente vê uma imagem aí, uma imagem inicial de um praticante de atividade física com peso, né? E ele já vai na outra imagem, ele já faz um agachamento com esse peso. Então já está havendo uma contração dos músculos dos membros inferiores. Então essa ação ela é concêntrica, certo? Ele está realizando um tipo de força concêntrica porque está havendo uma contração muscular, uma contração do músculo. No exemplo anterior a gente viu, né, a força dinâmica, né, onde o músculo ele se contrai e o outro relaxa na hora do movimento. O outro músculo ele contrai e o outro relaxa para poder realizar o movimento. Já nessa ação aqui, né, na força dinâmica, que ela se divide em concêntrica ou excêntrica, a gente está destacando aqui a força concêntrica, onde houve uma contração muscular. Quando ele volta para a posição original, aí o músculo relaxa. Aí ele já está realizando aquela ação agonista e antagonista que a gente citou antes. Então nesse momento aí ele está fazendo uma contração do membro inferior para poder vencer a resistência que é o peso. Certo? O peso puxa ele para baixo e ele automaticamente faz essa contração, essa força para poder vencer a resistência. Em seguida, nós temos a força excêntrica, né? O músculo não desenvolve tensão suficiente para vencer a carga externa. Ele é alongado e há um aumento do seu comprimento com o propósito de desacelerar o movimento de uma articulação, certo? Então tem a força concêntrica e a força excêntrica. Tem a contração, certo? E o relaxamento do músculo. O músculo se contrai e depois ele relaxa. O músculo aí nessa imagem, ele contraiu, ele abaixou no agachamento, depois ele relaxou quando ele subiu. Então existe duas ações aí, força concêntrica, força excêntrica. Existe uma ação agonista ou uma ação antagonista. Existe uma contração e um relaxamento do grupo muscular. Então, nessa imagem aí, nós vemos os dois tipos de força. Força concêntrica, né, onde o músculo, nessa atividade aí, ele está se contraindo,
certo? Ele está com o peso na mão, o peso seria a resistência, o músculo executa uma ação ali, uma força concêntrica, acontece a contração do músculo, do bíceps, certo? Que é o músculo que fica na parte da frente do braço, e o tríceps, que é o músculo que está na parte de trás, na parte posterior, ele relaxa. Já na ação excêntrica, quem vai relaxar é o bíceps e o tríceps, que é o músculo que fica na parte posterior do braço, ele vai se contrair. Então, aí realiza-se o movimento. Força concêntrica, força excêntrica. O músculo contraiu, o músculo relaxou. Ok? Então existem duas ações. Quando uma está trabalhando, a outra relaxa. Quando uma relaxa, a outra está trabalhando, a outra contrai. Contração e relaxamento do músculo. Em seguida, a gente vai falar sobre a força estática. O que seria essa força estática? Ela ocorre, né, a força quando ocorre, né, quando o músculo se contrai, mas não há alteração visível no ângulo de articulação, ou seja, não há movimento. Ela ocorre, por exemplo, ao ficarmos em pé, né, força estática de membros inferiores, ou quando seguramos uma sacola com compras. É a força estática de membros superiores. Então, o que seria essa força estática? Quando nós estamos em pé, certo? Então, a gente está realizando uma força estática, porque a gente está numa posição que está parado, certo? E há uma contração na musculatura dos membros inferiores para poder manter o teu corpo em pé. Então, é uma força estática. Quando você carrega aquelas sacolinhas de supermercado, você vai no supermercado, né? Ajudar na compra, né, dos seus pais, você ajuda carregando as sacolinhas, você está realizando uma força estática também. Porque você está realizando uma força dos membros superiores para poder erguer, né, aquela resistência que é a sacola. A sacola de compra seria a resistência. Então você coloca uma determinada força em um determinado grupo de músculos. Esses músculos eles estão contraídos, só que eles estão numa posição estática, eles estão parados, mas eles estão contraídos. E ali eles estão botando força para poder segurar aquela resistência, aquela sacola. Então isso é uma força estática. E quando a gente está parado, está em pé, é uma força estática porque a gente está numa posição estática e os músculos dos membros inferiores estão contraídos, estão trabalhando para poder sustentar, poder segurar, né? Então, pessoal, nós consideramos, né, importante que todos compreendam que a força dinâmica ela pode se manifestar de maneira concêntrica e excêntrica, certo? Então, durante o dia a dia, durante as realizações das atividades, né, que a gente faz todos os dias, a gente realiza vários tipos de força, que são capacidades físicas, né? E dentre essas forças a gente realiza, né, a força dinâmica, né, que é concêntrica e excêntrica, para poder realizar as tarefas do dia a dia. Ao carregar algum objeto, ao erguer algum objeto, a saltar, né, a empurrar algum objeto, tracionar algum objeto, né? Esse objeto, de acordo com o seu peso, né, ele seria uma resistência, certo? Então, ali você está realizando um movimento e um tipo de força muscular, certo? E consequentemente você está utilizando algum determinado grupo muscular também. Então durante o nosso dia a dia, durante as realizações das tarefas do dia a dia, a gente está realizando vários tipos de força. Ao ficar em pé, né, a força estática, né, dos membros inferiores, né, eles estão contraídos para poder fazer com que a gente fique em pé, certo? Carregando algum objeto, sacola de compras do supermercado, a gente está realizando também uma força estática também, certo? Então existem esses dois fatores, a força concêntrica, a força excêntrica, certo? Na realização dos movimentos. Então isso é muito importante nós entendermos e nós compreendermos, né, esses fatores, né?
na força concêntrica, né, o músculo ele exerce uma tensão suficiente para vencer a resistência imposta pelo segmento. E o músculo ele se contrai e gera o movimento. Já na força excêntrica, o músculo ele não desenvolve tensão suficiente para vencer a carga externa. Ele é alongado e há um aumento do seu comprimento com o propósito de desacelerar o movimento de uma articulação. Então é importante que nós compreendamos esses fatores para a gente poder ter uma noção melhor do nosso estudo, beleza? Então, o movimento ele se baseia mais ou menos nesse sentido, né? É importante ficarmos atentos para isso. E aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. A gente vai deixar uma atividade na plataforma digital, lá no plural. É importante vocês estarem observando e estarem resolvendo a atividade, respondendo a atividade. Não deixe de responder, porque você fazendo as atividades, você vai acumulando, né, pontuação para a sua média final, beleza? Então faça as atividades e participe, acompanhe as aulas digitais, ok? Até a próxima aula, valeu, tamo junto!